E aí, guys, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui as minhas primeiras impressões e coisas que eu gostei e não gostei aqui da Watch Fit 5, né? Um lançamento bem recente aí da Huawei, que é esse smartwatch que não sei se chegou para você, mas eu fui bombardeado com a propaganda desse lançamento de smartwatch e ele estava com um preço bem incrível assim no lançamento que ocorreu ali mais ou menos pelo dia 5 de maio, para ser mais exato. Eu vou trazer aqui algumas coisas que eu curti e que eu não curti delas, um vídeo bem rápido para vocês, tá? A primeira coisa que eu curti, que eu gostei bastante, é uma questão assim que não tem muito a ver com a parte de esportes mesmo, é mais relacionado à estética, é a quantidade de smart faces, ou é watch faces que a gente chama, acho que é watch faces, que esse relógio possui, cara. Tipo, tem muita coisa interessante mesmo, você consegue deixar ele bem personalizado. Tem alguns, que nem esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, que é extremamente charmoso, fica muito charmoso assim no braço. E obviamente tem sempre a opção de deixar ativado o Always On Display, né? Para que quando se apague a tela, continue ainda com alguns pontos da tela ligados, justamente para mostrar a hora, que nem vocês estão vendo aqui agora. Aí quando a gente vem aqui, ele liga a tela e aparece dessa forma. Então isso é um ponto muito positivo, que é basicamente a função dele de relógio, né? Eu acho bem incrível mesmo, assim. E esse aparelho, ele vem com incríveis 64 gigabytes de memória, então ele vai ter espaço, assim, suficiente para você guardar muitas watch faces aqui no seu relógio, certo? No seu smartwatch. Diferentemente, por exemplo, de uma Mi Band, né? Onde você tem um número limitado ali de watch faces que você pode deixar guardado ali em download no seu relógio. Aqui tem essa diferença bem interessante mesmo. E, cara, acessando pelo aplicativo da Huawei, né? Que você consegue ter acesso a essa personalização. Tem uma infinidade de opções lá de relógio, cara. Então é bem incrível mesmo nessa parte. A segunda coisa que eu acho que eu gostei bastante dele é a fluidez. Ele é, acho que o relógio, o smartwatch mais fluido que eu já peguei na vida, assim. Cara, nada trava, tudo extremamente fluido. Eu não prestei atenção ainda, mas parece uma tela até de 60 Hz, certo? Porque é tudo muito fluido mesmo, muito rápido. O processador dele não trava em absolutamente nada. Obviamente, a gente está lidando aqui com um smartwatch, né? Ele não vai mexer com nenhuma aplicação assim mega pesada e tudo mais, mas é bem interessante essa questão da fluidez mesmo dele, certo? Você não vai ter nenhum tipo de problema ou nenhum tipo de engasgo ou aquela sensação da tela tremida, né? Que outros smartwatches mais baratos costumam ter. Então a fluidez seria um segundo ponto aí excelente. Agora, eu vou começar a falar de duas coisas que eu não gostei e que na verdade eu nem sei se chegam a ser pontos negativos dele, não sei nem se existiria essa possibilidade. Que a primeira coisa que eu não gostei, cara, é o fato dele não ter um aplicativo nativo do Spotify, como por exemplo o Galaxy Watch 7, ou a maioria dos Galaxy Watch possuem, entende? Então isso me decepciona bastante assim, porque eu sou um usuário assíduo do Spotify e um dos motivos de eu ter comprado esse smartwatch aqui seria para estar ouvindo música na rua, sabe? Tipo, poder sair sem poder levar o celular, sem precisar levar o celular, sair para caminhar assim e não se preocupar com essa questão. Só conectar o fone Bluetooth mesmo nele, né, no smartwatch, que é algo que é possível aqui, tá? E poder ouvir minha música ali, possivelmente no aplicativo nativo do Spotify, ouvir músicas offline mesmo, mas infelizmente ele não possui. Pesquisando outras opções de smartwatches, na verdade o aplicativo do Spotify ele é bem raro assim de ter, certo? Em smartwatches ou até mesmo em relógios voltados assim mais para a parte esportiva, né, como são as Mi Bands. Nenhuma dessas opções que eu falei para vocês costumam ter
o aplicativo nativo do Spotify. Isso parece ser uma característica ainda mais associada a relógios premium, como os Apple Watch e os Galaxy Watch também. Então, outros smartwatches ainda não têm essa opção. Eu acredito que, na verdade, seria necessário que todo smartwatch, na verdade, seria necessário ter conectividade Wi-Fi, né, para poder estar baixando ali as músicas do Spotify offline. Mas confesso que seria bem prático ter isso. Infelizmente ele não tem. Ao invés disso, a gente consegue, na verdade, passar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente consegue passar músicas por Bluetooth para a memória interna do smartwatch. Ele tem, como eu já disse para vocês, 64 GB. Então você consegue colocar músicas aqui. Isso é legal também, obviamente, né? Você consegue ouvir o que você quiser. Só que aí te leva meio que para uma era passada, onde você tem que ficar baixando arquivos em MP3, sabe? Para o seu celular, tem que ficar procurando, ou até convertendo mesmo vídeos ali do YouTube para transformar em MP3. Isso parece uma coisa que, sei lá, não combina muito com 2026, sabe? Não sei se você consegue me entender. Eu queria muito ter a praticidade de ter um player de streaming mesmo que tocasse músicas offline aqui nesse dispositivo. Seria extremamente interessante. Mas, obviamente, isso aqui já é um grande quebra-galho, né? A opção de você poder transferir músicas. Inclusive, ele tem uma saída de áudio aqui na lateral, então a música toca até num som bastante alto. O que é interessante. Você consegue aumentar, inclusive, o volume aqui pela coroa, né, giratória, que é bem interessante. E, enfim, tem essa opção, mas com certeza poderia ser um aplicativo de streaming oficial, né? Seria incrível. E outra coisa também que eu não curti deles, caras, é que ele tem, ele tem a conectividade NFC, né? Aí, cara, você pergunta, para que que você quer ter NFC em um dispositivo? É justamente para que você possa usar seus cartões, né? Cartões de crédito, cartões de débito, salvos no dispositivo para você poder efetuar pagamentos sem o cartão, que eles chamam lá de contactless, né? E esse dispositivo ele tem sim a opção, aliás, ele tem a conectividade NFC, tem um sensor NFC nele integrado, mas devido às restrições aqui do Brasil e pelo que eu pude pesquisar, praticamente em todos os locais onde ele é lançado não dá para fazer pagamentos por aproximação. Nem existe um aplicativo oficial para isso e nem um aplicativo não oficial também. Eu já pesquisei bastante, pesquisei até esse Mobcards aqui, tentei entender se ele teria essa opção, mas não. Então não existe um aplicativo oficial. Assim, a Huawei, ela é uma empresa que utiliza o Android, né, amplamente aí nos seus smartphones. Então, não sei, seria muito interessante se eles fizessem uma parceria ali até com o próprio Google mesmo para estar disponibilizando um aplicativo do Google Wallet ou Google Pay. Qual é o nome oficial do aplicativo de pagamentos do Google? Não lembro agora. Enfim, aquele de cartões de crédito do Google, né, onde você consegue pagar pelo seu smartphone ali. Mas aí, infelizmente, um relógio desse que é super rápido, super fluido, incrível, tem várias funções legais, inteligentes, não tem essa opção que poderia ser uma coisa tão que agregaria tanto, entende? Agregaria tanto valor a ele. Eu sei que tem várias questões assim de ter que fazer parcerias com o banco, né? Tem algumas opções um pouco mais, como é que a gente pode dizer, complicadas para que a empresa possa disponibilizar essa funcionalidade. Mas, pô, a Huawei poderia se juntar ao Google, né? Que já disponibiliza essa opção de pagamentos por cartões em NFC, né? E infelizmente não tem. Então, assim, seriam essas duas as principais características que me fazem, até talvez, se eu pudesse recomendar a você, esse smartwatch ele é um dos mais baratos que você vai ver no mercado agora e ele é incrível, tem características assim de smartwatch topo de linha, mas essas duas funções que não são encontradas aqui, né, o fato de você não poder ouvir músicas de um aplicativo oficial de streaming e não ter a opção de pagamentos por NFC, deixa tudo bem sem graça, digamos assim. Essas opções você encontra ali no Galaxy Watch, né? Você encontra também no Apple Watch. Não me recordo agora de outra marca aqui no Brasil que disponibilize essas opções
ter Spotify e pagamento por NFC, mas são relógios que são um pouco mais caros que esses aqui. O cara tá na base aí, eu consegui pagar pelo menos na promoção ali na faixa dos R$ 650, o que com certeza valeu muito a pena. Mas tem essas opções aí que ficam a desejar, que eu poderia ter pagando ali, por exemplo, R$ 1.200, R$ 1.100 em um Galaxy Watch 7, né, que é um aparelho um pouco mais antigo, porém ainda é incrível. E é isso, caras. Assim, vou usar bastante ainda esse relógio, vou ter ele como meu relógio oficial, pelo menos por um bom tempo aí. E se eu tiver alguma coisa mais interessante, assim, alguma descoberta interessante que eu consiga identificar na usabilidade, eu volto aqui e consigo falar para vocês, então, certo? Mas de antemão é isso. Se eu fosse recomendar para vocês usarem, não sei se essas opções que eu falei para vocês fazem muita diferença. Não compre esse relógio, porque para mim faz muita diferença. Porém, eu já comprei ele, tipo, tô gostando dele, tô achando ele mega bonito, tipo, a estética dele é incrível. E como eu disse, o sistema é super fluido. Mas se essas opções aí que eu falei para vocês fazem diferença, então eu optaria por alguma outra opção um pouco mais cara, né? Mas é isso, tá? Se tiver alguma dúvida aí, bota nos comentários. Obrigado, valeu e tchau.